Olá, meus amigos. Estamos fazendo a leitura do livro Leis de Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Item 2. Parentesco e filiação. A morte arquiva os serviços inacabados das criaturas humanas? Resposta. No mundo, a morte parece uma estação de problemas insolúveis, arquivando serviços inacabados. Entretanto, isso é apenas aparência. Comento eu. Simples aparência, pois somos espíritos imortais. Vivemos fases no corpo físico e fases em corpos espirituais. O tempo que estamos na matéria é como um tipo de estágio de trabalho. Nos propomos a ajustar erros do passado, aprender novas competências, conviver com os nossos afetos e desafetos, enfim, evoluir. As tarefas que deixamos na matéria podem ter que ser concluídas em outras oportunidades. As consequências dos crimes obscuros dos homens terminam com a morte? Resposta. Dramas passionais, crimes que não foram investigados pelos juízes humanos, tragédias íntimas e assaltos na sombra, cujos protagonistas sabemos identificar por vítimas e carrascos, não desaparecem no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue além da morte, desdobrando causas e consequências. Nossa análise, como eu disse acima, nós temos uma vida, com fases na matéria e fases em espírito. Então, os nossos compromissos não terminam com a morte do corpo. Teremos que ajustar nossas faltas, seja aqui no plano físico, agora, nos planos espirituais, ou voltando à matéria e ajustando o passado. Todos os nossos atos geram consequências, boas ou más, segundo nossos atos bons ou maus. Justamente por isso que vemos pessoas com as mais diferentes situações de vida. O corpo físico, a capacidade intelectual e financeira variam conforme nossa necessidade de aprender as ações corretas. Item 3. O princípio de causa e efeito funciona além da morte? O princípio de causa e efeito tanto funciona na existência humana quanto além dos implementos físicos perecíveis. Ou seja, se temos apenas uma vida, as leis das consequências é a mesma sempre. Item 4. Por que nós outros seres humanos encarnados e desencarnados somos ainda discípulos imperfeitos e inexperientes da vida? A morte não nos impele, em definitivo, às esferas superiores e nem nos rebaixa indefinidamente a círculos degradantes. Concluímos nós. A ideia que muitas religiões afirmam que teremos um descanso eterno, que vamos para o céu ou o inferno, não é real. O Pai Celestial não seria justo se essas fossem as realidades. Voltamos quantas vezes forem necessárias para sermos seres perfeitos, semelhantes aos cursos que fazemos nas escolas. Repetiremos as aulas quantas vezes necessária para termos o grau de estudo requerido. Item 5. Para as criaturas humanas, o que significa a vida terrestre? Resposta. Considera-nos a lei divina por inteligências juvenis, sob o patrocínio da escola, concedendo-nos a vida terrestre o mais alto campo edificante e reeducativo. Então, nós concluímos, como já havia dito, somos espíritos imperfeitos, praticamente jovens espirituais, que ainda cometem erros primários, fruto do egoísmo, vaidade, desejosos de poder. Nossa perfeição deve nos levar à fraternidade. Item 6. Qual a conexão entre a consanguinidade e o destino? Resposta. Nos elos da consanguinidade
Reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associam ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Então, nós concluímos com essa leitura que nascemos próximos das pessoas que se relacionaram conosco nas vidas anteriores, sejam relações de amor ou desamor. Juntos, novamente, teremos oportunidades de reforçar os laços de amor e abrandar os relacionamentos difíceis. As mães e pais tendem a amar seus filhos. Os irmãos podem ser companheiros inseparáveis. Também os filhos amam suas mães. Mesmo que no passado tenham tido problemas entre si. Então, se esse pai ou mãe, filho ou irmão no passado os prejudicou, essa relação pode ser curada. O que era desamor passa a ser amor. Item 7. Que precisamos para vencer a luta doméstica? Resposta. Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica, no mundo. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Então, nós concluímos que toda oportunidade de convívio deve ser aproveitada. Não nascemos em determinada família sem uma razão importante ao nosso desenvolvimento espiritual. Geralmente, pedimos para estar nesta ou naquela família, pois quando estamos nos planos espirituais, temos uma lucidez e entendimento maior no sentido de buscar a evolução com o acerto dos erros anteriores. A vida na matéria é uma escola e devemos aproveitar essas oportunidades. Uma vida é tempo muito curto perto da nossa imortalidade. Quanto mais rapidamente aprendermos a amar a todos, mais rapidamente superaremos as necessidades de voltar à matéria. Item 8. O que foram, em vidas anteriores, os pais despóticos? Resposta. Quase sempre, os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado, em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Então, meus amigos, a gente conclui que sempre devemos buscar pela convivência com harmonia, pois esse é o caminho para o perdão mútuo. Temos a família que precisamos para os nossos ajustes espirituais. Sejamos bons pais, bons filhos, pois amanhã nossas posições podem ser trocadas. 9º item. E o filho rebelde? Resposta. O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. Então, meus amigos, mais uma vez temos a oportunidade de corrigir os erros do passado. Se tiramos alguém do caminho certo, amanhã poderemos ter que reencontrar essa pessoa, ter que reeducar, corrigir os erros que levamos essa pessoa a praticar. 10º item. E a filha desatinada? A filha tida nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. Então, meus amigos, é o mesmo caso do filho acima. Precisamos ter sempre em mente que tudo gera consequências, que depois teremos de ajustar nos caminhos certos para todos. Item 11. E o marido desleal? O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito, que precipitamos na deserção com os próprios exemplos menos felizes. Então, meus amigos, sempre as consequências do passado. Não importa o tipo de relação familiar ou de amizade, tudo o que fazemos leva a consequências. As respostas acima dão apenas uma possibilidade de fato do passado. Podem ser muitas as causas de relações conflitantes, mas sempre serão consequências de nossas atitudes no passado em vidas anteriores. Item 12. E a esposa desorientada? A companheira desorientada que nos amarga o sentimento é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura.
Então, meus amigos, ações e reações de nossas próprias atitudes, consequências dos desatinos anteriores. Precisamos lembrar que nossa vida hoje é a melhor de todas as anteriores. No passado, errávamos muito mais. Item 13. E os parentes abnegados? Os parentes abnegados, em que nos escoramos, são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, proporcionando-nos o reconforto da segurança recíproca. Então, meus amigos, são sempre as consequências. Atitudes positivas levam a consequências positivas. Vamos aproveitar as oportunidades de sermos bons, fraternos, colaborando com todos, pois as consequências dessas atitudes serão sempre oportunidades de amparo nesta ou na próxima oportunidade na matéria. Nossos acertos são permanentes, nossos erros transitórios. Nunca perdemos uma atitude positiva, do bem agir. Já as más atitudes têm que ser corrigidas, muitas vezes dolorosamente. Item 14. Como influir o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional? Cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto que surpreendemos na família ou na atividade profissional são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória do bem. Então, nós reforçamos o que já comentei. Sempre agir corretamente, sempre fazer aos outros o que desejamos que nos façam. Essa é a receita infalível. Item 15. Em vista de tudo isso que nos cabe fazer aos parentes, diante dos parentes e dos companheiros de jornada, consagremo-nos à felicidade de todos, façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada um. Exatamente. Buscar sempre o bem, viver em grupo, pois evoluímos em grupo, uns ajudando os outros. A dor de hoje nasceu de atitudes de ontem e podemos sempre semear o bem agora e ter bons frutos depois. Item 16. O que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa? Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. Então, amigos, todos nós podemos encontrar afinidades que nos unam, que sejam oportunidades de bem viver. Quando não nos esforçamos no bem viver, costumam acontecer fatos que nos obrigam à convivência. Uma doença, por exemplo, pode obrigar alguém a socorrer ou ser socorrido justamente pela pessoa que não gostamos da companhia. Mas a necessidade leva a tolerar e depois apreciar, ser grato pela oportunidade de se afinizar. Meus amigos, eu conheço muitos casos como esse. Pessoas que não se gostavam, antipáticas, a vida dá voltas, acontecem fatos e no fim acaba uma precisando da outra. E essa necessidade mútua faz com que elas se descubram como amigas e tudo se resolve. Então, meus amigos, não vamos esperar que isso aconteça. Vai que parta de nós já uma boa relação entre todos. Item 17. Todo laço de parentesco possui razão de ser? Resposta. Ninguém possui sem razão de ser este ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Então concluímos que até mesmo amigos queridos, aqueles que nos escutam, nos socorrem nas necessidades, não são pessoas casuais, temos vínculos. Quem ainda não teve afinidade ou antipatia por pessoas logo ao serem apresentadas? No passado estão as razões. O Pai Celestial nos quer todos como irmãos, e assim será, mesmo que levem outros tantos milênios. Muitas lições, né, meus amigos? Aprendemos muito. Devemos não só ler esse conteúdo,
mas buscar esse comportamento no nosso dia a dia. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos na próxima oportunidade. Um abraço.